Aleluia, glória a Deus, né? Quero agradecer a Deus por tão grande oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Moisés, aqui de Rio do Oeste, Santa Catarina. E quero dar o testemunho da minha vida, né? Quando eu era jovem, eu era gago, né? Não sabia falar, né? Falava, bem dizer, não falava, né? Só gaguejava. E fui muito perseguido, né? Eu estudava no colégio e todo mundo, né? Fazia bullying de mim, né? Porque eu era gago, muito gago mesmo. Mas gago, sabe aquela pessoa gago mesmo? Mas gago que não sabia falar uma palavra? Eu era muito gago. E sofri muito por isso. E daí eu comecei a ir para a igreja, irmãos. Eu era jovem, comecei a ir para a igreja. E entrei no grupo de jovens. E eu queria cantar junto com a juventude, né? Mas como eu era muito gago, eu sofria muito. Né? E eles não queriam que eu cantasse junto com eles, porque eu tirava tudo fora, né? Por causa da minha gagueira. Mas eu sempre falava com Deus, dizia, Deus, eu quero cantar, eu quero louvar o Senhor, né? E sofri muito, né? As pessoas ali, né? Os líderes da juventude, eles não queriam que eu, na hora do louvor, eles diziam, Moisés não precisa louvar, não, pode ficar de fora, porque a voz dele não sai nada, né? E eu fiquei muito triste, né? Falei com Deus e disse, Deus, né, tira essa gagueira de mim, porque eu quero te louvar, quero fazer a tua obra, né? E eu comecei a jejuar, comecei a louvar, a ensaiar louvor de joelho. Eu colocava o playback no meu quarto e eu dobrava o meu joelho e ensaiava, né? E eu sempre falava com Deus, Deus, eu quero louvar com perfeição, né? Eu quero te louvar com perfeição, tira essa gagueira de mim, né? Eu não suportava, né? Todo mundo falava bonito, né? Com aquela voz muito bonita, né? E eu gago, né? Falando, não sabia falar nada, né? Parecia um papagaio. O papagaio falava melhor do que eu. Os papagaios falavam melhor do que o pastor Moisés. Hoje em dia eu sou um pastor, graças a Deus, né? Mas eu continuei, fiz o propósito com Deus, né? De ensaiar no meu quarto, jejum, oração e falando com Deus. E eu ensaiei um hino, né? Que era do Júnior, né? Todo mundo conhece o Júnior, aquele que canta Gotas de Sangue. Mas foi esse hino aí que eu acabei de cantar juntamente com a minha esposa, o primeiro hino que eu cantei, né? Quem põe as mãos no arado, né? Mãos no arado. E quando eu entreguei o papelzinho lá para eu cantar na igreja, todo mundo começou a dar gargalhada e rir, né? Eles diziam assim, o gago deu o nome lá para cantar, né? E eu tinha ensaiado, e eu falei para Deus, eu disse, Deus, não deixa eu passar vergonha não, né? E, irmãos, o playback começou a tocar, e eu abri a voz e eu disse para Deus, Deus, que não seja eu louvando agora, mas seja o Senhor abrindo a minha garganta, as minhas cordas vocais. Irmãos, e eu cantei, louvei ao Senhor, e chorei ao mesmo tempo, me quebrantei, e a igreja inteira, irmãos, a igreja inteira começou a chorar, porque eles viram um milagre ali, um milagre, né? Aquela pessoa gaga, que não sabia falar, né? De repente o playback começa, irmãos, a tocar, né? E eu comecei a louvar perfeitamente, comecei a louvar com perfeição, e a igreja toda, irmãos, começou a chorar, porque viram ali um grande milagre, né? Eu cantei esse hino que eu acabei de cantar com a minha esposa. Foi o primeiro hino que eu cantei na minha vida, sem gaguejar, né? E aí quando eu terminei de cantar, irmãos,
né? Eu terminei de cantar, foi uma bênção, caiu poder na igreja, porque eles viram o milagre de Deus na minha vida naquele dia. E quando eu acabei, que eu voltei para o banco, né? E daí eu voltei a gaguejar, né? Continuei gago. Mas aí demorou um tempo, né? Demorou mais um tempinho, uns meses. Eu continuava gago, mas quando eu louvava, Deus sempre me dizia, o que está acontecendo, né? Que milagre é esse do Moisés, né? Moisés cantando com uma voz aí. Aí de repente, irmãos, né? Veio um missionário lá do Rio de Janeiro, né? Ele chamava aquele missionário de Pipoca, porque ele pulava o tempo inteiro, né, em cima do púlpito, né? Então ele tinha um apelido até de Pipoca. E ele chamou eu e né, ele apontou o dedo para mim e disse, jovem, vem aqui. E ele orou, né, pela minha garganta e disse, desse dia em diante, né, tu não vai mais gaguejar, porque eu tenho um plano contigo, né? E daquele dia em diante Deus curou as minhas cordas vocais e eu nunca mais, irmãos, eu gaguejei, né? Mas, irmãos, eu sou testemunho do que é, como é triste uma pessoa gaga, uma pessoa que não sabe falar, irmãos, é triste. Eu sofria muito, eu chorava muito por ser gago. Então agora, irmãos, depois daquele dia, né? Olha só, quer ver, ó. Vexon 6767, aqui é Novas de Paz para você. Deus me deu uma voz de locutor. Sério? Eu até trabalhei um tempo numa rádio aqui, né, perto de Taió, né? E Deus me deu uma voz de locutor, uma voz bonita. E daquele dia em diante eu nunca mais gaguejei, graças a Deus, né? Então Deus, ele cura sim, né? Deus tem... Por que eu estou dando esse testemunho, irmãos? Talvez você aí esteja passando por alguma situação constrangedora da tua vida, né? Que você olha e diz assim, meu Deus, eu não sei, eu acho que eu não vou dar conta, não vou conseguir. Não, coloque a tua fé em Deus, porque Jesus, ele te ama. Se você acreditar na promessa que Deus tem na tua vida, meu irmão, olha aqui, Deus vai cumprir. Porque na minha vida, Deus cumpriu. Eu era um gago e hoje eu não gaguejo mais, graças a Deus. Ele curou a minha garganta, as minhas cordas vocais e me deu uma voz de locutor de rádio. Só Jesus Cristo é que pode fazer isso, meu irmão. Então, Jesus, ele pode fazer na tua vida. Deus é fiel, né? E mais um testemunho que eu tenho para dar, irmãos. Eu e a minha esposa, nós morávamos numa casa de madeira já muito velha, uma casa de madeira já, que era dos meus pais, estava caindo aos pedaços. Quando a gente pisava ali, o soalho caía para baixo. E eu e minha esposa orando, né? Oramos, e nós dizia, Jesus, dá uma casa para nós, Jesus. Ajuda a gente, Jesus. Tira, como é que eu vou fazer a tua obra? Como é que eu vou trazer alguém aqui para fazer uma visita se a minha casa está caindo tudo? Irmãos, de repente, um dia, né, a gente foi numa consulta médica aqui no Alto Vale de Itajaí, numa cidadezinha aqui chamada Lontras, e nós estávamos ali esperando, né, pela nossa vez e ser atendidos, e tinha uma senhora atrás da gente e ela começou a ficar inquieta. Ela começou a dizer, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, meu Deus, eu tenho que falar. Daí a gente ficou assim, nervoso, né? De ver aquela senhora falando daquele jeito. Dizer, o que está acontecendo com essa mulher? Falando desse jeito, que tem que falar, que tem que falar. Aí eu virei para trás e disse, mulher, irmã, fala de uma vez o que a irmã tem para falar. Daí ela disse, eu vou falar. Deus manda dizer que daqui uns dias ele está entregando a chave de uma casa nova para vocês. Irmãos, não foi 3 meses, é ou não é, esposa? Sim. 3 meses. Nós estamos numa casa nova que Deus deu. Uma casa de material, toda de azulejo. Uma casa grande, tem 3 quartos. Uma cozinha, uma sala grande, um banheiro com box. Toda uma maravilha de casa. Né? Então, por que eu estou testemunhando? Porque Deus,
ele cumpre as promessas, meu irmão. Eu e minha esposa estamos testemunhando para a glória do nome de Jesus. Deus curou a minha gagueira e me deu uma voz bonita. E Deus me deu uma casa nova, de material, né, toda de azulejo. Até o chão é de azulejo, né? De piso, de cerâmica. Uma coisa mais linda, toda pintadinha, né? E tem um terreno grande também, que dá pra gente plantar. Aqui é no interior, né? Mas é muito lindo aqui, viu? Então Deus, ele ainda faz sim os milagres. Ele ainda te dá, né? Ele realiza a promessa da tua vida, meu irmão. Deus ainda pode realizar a promessa da tua vida, como ele realizou na minha e da minha esposa, a missionária Juscelia, que está aqui do meu lado, né? Nós somos testemunhas vivas do que Deus pode fazer na tua vida. Peça para Deus, seja fiel. A Bíblia diz que nós temos que ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então seja fiel no pouco e no muito ele vai te colocar. Irmãos, sabendo que a nossa grandeza não está aqui, a nossa grandeza ainda que está por vir, está no céu. Porque a Bíblia diz que ainda nós vamos andar nas ruas de ouro e cristal. Então Deus pode arrumar a tua vida aqui, pode arrumar a tua vida em todas as áreas, material, sentimental e espiritual. Pode sim, meus irmãos. Ele pode, porque nós somos testemunhas vivas do que ele fez nas nossas vidas. E ele, meu Deus, tantos milagres que Deus já fez. Tantos milagres, tantas curas na minha vida, na vida da minha esposa, né? E também, quando eu era jovem, né, eu tinha o sonho de ser pastor, né? Olha só, eu queria ser pastor e os meus amigos da turma que convivia comigo diziam, você vai ser pastor? Quando? Né? Para começar, tu é um gago, né? Como eu já falei que eu era gago, né? Tu é gago, tu é isso, tu é aquilo, tu nunca vai ser pastor. Mas eu colocava o meu joelho no chão e dizia, Senhor, eu quero ser um pastor, eu quero pregar, eu quero ganhar almas para o teu reino, Jesus. Eu quero ganhar almas para o teu reino. E o tempo passou e eu, graças a Deus, eu consegui estudar, né? Eu fiz teologia lá em Curitiba, né? Nas Assembleias de Deus lá. Fiz teologia, estudei e hoje eu sou um pastor, né? Não sou um pastor aventureiro, né? Não, eu estudei, eu tenho a minha documentação, né, que prova, né, o meu diploma de pastor, né, que prova que realmente eu estudei e eu passei em todas as matérias, eu estudei para ser um homem de Deus. Mas não é isso que eu quero falar, não. É bom ser aprovado, estudar teologia? Sim, é bom para a gente, né, ter uma capacidade intelectual mais reforçada, né? A gente tem que estudar. Mas o melhor de tudo é você ser aprovado pelo teu Deus. Quando Deus aprova você, isso é que vale, né? Porque não adianta também, né? Eu querer ser pastor e ser só um aventureiro, né? Eu sou pastor. Tem tantos pastores hoje em dia. Mas o melhor de tudo, irmão, é quando você é aprovado por Deus e não pelos homens, né? Eu fui aprovado por Deus porque eu busquei o Senhor e se eu sou pastor hoje, não é pelas minhas forças, não, né? Eu me esforcei também, sim, mas mais é pelo chamado de Deus, né? Ele é que me deu a minha vitória, né? É que me formou como homem de Deus. Por isso vale a pena nós ter compromisso com as Escrituras. Irmãos, você tem que ler a Bíblia, ler as Escrituras, meditar a palavra, mas o principal é você praticar, é viver aquilo que você prega, né? É se colocar na presença de Deus, é você ser aprovado por Deus e não pelos homens, né? Os homens nos maltratam, falam mal da gente, né? Sempre vai ser assim. Mas Deus conhece o meu e o teu coração. Ele sabe que nós queremos, né, ser abençoados. Nós queremos
a graça de Deus. Nós queremos o céu, nós queremos que o nosso nome venha a ser escrito no livro da vida, porque o que está em jogo é a minha e a tua salvação, né? Vale a pena buscar a Deus de verdade, com sinceridade, ser aprovado por Deus. Jesus, ele conhece o meu e o teu coração. Quando você age dessa maneira, você é aprovado por Deus, então você é um vencedor, né? Como eu, como a minha esposa que estamos aqui, né? Ninguém dava nada por nós, nada, mas Deus, ele deu a vida dele na cruz do Calvário, por mim, por ela e por você, meu irmão. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor que nos guarda, que nos fortalece, que nos dá ânimo para continuar nas batalhas, porque são tantas as batalhas, meu irmão, né? Lembra da vida de Jó? Né? Jó passou por batalhas tremendas, horrendas, que até a sua própria esposa, né, desanimou ele. Disse: homem, maldiçoa o teu Deus e morre de uma vez. Né? E o que Jó fez? Jó disse: ó, mulher, tu falas igual uma louca. Eu jamais vou abandonar o meu Deus. Né? Porque o meu Deus, porque ele conhecia Deus. É isso que tem que acontecer. Você, meu irmão, tem que conhecer Deus. Você tem que ser conhecido por Deus e aprovado por Ele. Como Jó. Deus sabia que Jó nunca iria negá-lo. E Jó não negou. E o que aconteceu no fim? Deus, ele supriu Jó novamente. Ele abençoou novamente. Ele deu em dobro tudo que o inimigo tirou. Deus, ele devolveu em dobro, né? Todas as riquezas de Jó vieram em dobro, até os filhos, né? Tudo. Deus abençoou melhor o estado de Jó do que a primeira vez. Ele passou pela prova? Passou, mas foi aprovado. Irmão, seja aprovado por Deus para que você venha a ser abençoado. Né? Jó foi aprovado. Jó passou pela uma peleja terrível. Ele passou, irmão. Ele sofreu, foi perseguido, foi humilhado, mas ele não desistiu da promessa. É a promessa, né? Ele conhecia Deus e sabia que Deus, né, ia fazer o melhor na vida dele. E Deus se agradou de Jó, porque Jó nunca negou Deus. Deus dizia: eu não nego meu Deus, eu não nego Jeová. Jeová é o meu Criador. Eu nasci nu e se Ele quer, Ele vai me levar nu. Mas eu não vou negar Ele. Então nunca negue a Jesus, porque Ele te ama. Ele deu a vida por ti na cruz do Calvário, meu irmão. Ele deu a vida por ti porque Ele te ama. Se tem alguém, eu já disse e sempre falo isso, se tem alguém que te ama de verdade, esse alguém é Jesus Cristo. Ele te ama tanto, 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 que Ele deu a vida dele para restaurar você, para te dar vida. E a vida que Ele tem para você é vida eterna, é vida abundante, que não tem fim. Eternidade não tem fim, meu irmão. Né? Não tem fim. É eternamente. Você vai viver nas cidades de ouro, no bom e no melhor. Não haverá mais ninguém para te entristecer, para te humilhar, né? Não, você vai ser feliz ali, porque Ele enxugará as nossas lágrimas, né? E nós ali iremos viver eternamente na presença desse Deus. Então eu quero agradecer aos irmãos, né? E por mais essa oportunidade de estarmos aqui, eu e a minha esposa, a missionária Juscelia. E Deus falou com a gente, né, para fazer esse vídeo, para dar testemunho, né, do que Deus fez, né, na vida do pastor Moisés e da missionária Juscelia. E nós estamos aí fazendo a obra de Deus, nós louvamos, pregamos, eu e ela junto, né? Estamos fazendo a obra de Deus. Se você quer nos contratar para pregar na tua igreja, né, é só falar conosco aí. A gente não cobra dinheiro, né? A gente não estipula valor, né? Porque Jesus disse de graça, né? É tudo de graça, né? Então nós não estipulamos valor e pregamos a palavra que realmente transforma, liberta e leva para o céu. É totalmente de graça.
né? A gente aceita somente, né, se a pessoa quer nos abençoar com o dinheirinho ali da gasolina, né? Que a gente tem sempre, né? Para nos abençoar, né? Para uma ajuda, se quiser, né? Se Deus falar no coração da pessoa para nos abençoar com dinheirinho para ajudar na gasolina, mas só isso aí mesmo. Ainda se Deus falar, né? Tá bom? Mas a gente faz a obra com amor, né? Com responsabilidade, com entendimento, para levar para as pessoas a sabedoria, para que elas venham realmente, né, aprender a santa doutrina para ir morar no céu. Porque nós queremos que as pessoas vão morar no céu, né? Os pastores têm que pregar para que as suas ovelhas realmente elas vão morar no céu. Quando Jesus vem, aí Jesus está às portas. Elas têm que subir no arrebatamento, né? Nós somos essa estrutura de pastor. Pastor que realmente prega para preparar as ovelhas para o arrebatamento, né? Prega a verdade, prega a santa doutrina, né? Que é a doutrina da libertação, da transformação, da nova vida. Amém? Deus abençoe a todos, né? Na paz de Cristo Jesus. E lembra-te, né? Ele é o dono da promessa. E se ele tem promessa contigo, a vitória é certa, em nome de Jesus. Receba a vitória aí, aonde você está, meu irmão. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, né? Para finalizar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, venha abençoar cada irmão que estará ouvindo este testemunho, Pai. Meu Deus, abençoa em todas as áreas. Abençoa na área material, sentimental e espiritual. Da saúde, da paz. Meu Deus, opera grandes maravilhas e milagres sobre essas famílias, ó Pai. Em o nome de Jesus. E é para a glória. E é para a glória. E é para a glória do nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe. Não esqueça, irmãos, dá o like para nós aí, para nos ajudar, tá bom?